Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha comigo, a partir de agora, todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República disse hoje que não é possível dialogar com os radicais que praticaram atos de vandalismo em Brasília esta semana. E o ministro Gilmar Mendes disse que o acordo de delação premiada da JBS pode ser revisto no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Após uma reunião aqui em Brasília hoje, o ministro da Justiça e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República falaram sobre os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília hoje e querem investigações sobre isso. Os detalhes quem vai nos dar é Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Olá, muito boa noite. Após reunião sobre segurança pública, ministros criticaram grupos que depredaram prédios públicos e incendiaram banheiros químicos durante a última manifestação em Brasília. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, informou que a Polícia Federal vai investigar o caso para identificar possíveis líderes do movimento. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós pedimos a investigação da Polícia Federal até em relação à pergunta precedente, em relação à responsabilização daqueles que, como disse o general Etchegóin, são vândalos. Evidentemente, nós apoiamos, prestigiamos, protegemos a manifestação pública. Agora, uma coisa é uma manifestação ordeira, democrática, e outra é esse vandalismo que, evidentemente, nós precisamos identificar quem coordena e, na medida do possível, levar a responsabilização aos tribunais. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, afirmou que não se pode conversar com essas pessoas e classificou os grupos como criminosos. Quando perguntado sobre o uso de bombas contra manifestantes, rebateu. Eu não chamo de grupos radicais, eu chamo de vândalos, criminosos. É um pouquinho diferente de grupos radicais. Os radicais, considerado o português apropriado, são pessoas com quem se pode conversar. Não são pessoas com quem se possa conversar. Tá? São posições criminosas. Eu acho que a polícia joga bomba em manifestantes em geral é uma visão tanto quanto unilateral do problema e uma consequência que não faz parte da nossa discussão hoje. Nesse encontro, eles também falaram sobre um plano de segurança para o Rio de Janeiro. Quem tem mais informações sobre isso é a Daniele Popov, direto da redação da TV Brasil. Boa noite, Daniele. Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos. No encontro com o presidente Michel Temer e toda a equipe de segurança pública do governo, os ministros Etchegóin e Serralho apresentaram detalhes sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. A decisão do presidente Temer de intensificar as ações começa pelo Rio de Janeiro, especialmente após um tiroteio durante assalto ontem num shopping da cidade. São ações de coordenação contra o crime organizado no Estado que foram iniciadas, segundo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, ao final das Olimpíadas. A mesma estrutura de inteligência usada nos Jogos será mantida com o reforço do Plano Nacional de Segurança no combate a homicídios, feminicídios, ao crime organizado transnacional e também na melhoria do sistema penitenciário. Intensificamos a partir de agora essas ações num quadro muito grande em que integra ações de inteligência, de segurança pública, quando isso é necessário, defesa e principalmente de ações sociais do governo que possam retornar à população, possam devolver à população a cidadania que lhes tem sido negada em muitos, ou em quase totalidade, das áreas em que o tráfico domina. O crime organizado, áreas dominadas pelo crime organizado. Apenas reforçando o que disse o ministro, o apoio ao Rio de Janeiro será intensificado com a Força Nacional de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal e os demais serviços de inteligência. Agora eu volto com você, Mariana. Obrigada, Daniela Popov. Bom, e falando em Rio de Janeiro, é para lá que a gente vai agora falar com o Maurício de Almeida, porque ele vai trazer para a gente informações sobre aqueles pedidos de impeachment que estavam ocorrendo lá no Rio contra o governador Luiz Fernando Pezão. Boa noite, Maurício. Quais são as informações?
Boa noite, Mariana. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Jorge Pisciani, decidiu arquivar os 8 pedidos que tinham sido feitos contra o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Ele atendeu um parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa que classificou esses pedidos como muito genéricos. Segundo a Procuradoria, todos os pedidos tratavam apenas de reclamações políticas e não estavam com um embasamento jurídico para fazer a abertura desse processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Portanto, os 8 pedidos que tinham sido feitos por partidos políticos e também por organizações, por exemplo, o Sindicato dos Médicos tinha feito um pedido de impeachment alegando a crise pública na saúde que existe no Rio de Janeiro, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado também tinha feito um pedido de impeachment alegando o atraso nos salários e o pessoal também com razões políticas tinha feito outro pedido de impeachment. Esses pedidos tinham sido feitos a partir de 2015 até agora, esse ano de 2017. Os pedidos de 2015 ainda não tinham sido respondidos pelo presidente da Assembleia, Jorge Pisciani. Com os pedidos arquivados, não cabe nenhum tipo de recurso, já que pela prerrogativa da Assembleia Legislativa, cabe apenas ao presidente da Assembleia decidir se abre ou não um processo de impeachment contra o governador do Estado. Mas é bom lembrar que o governador Luiz Fernando Pezão já teve um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por causa de irregularidades na campanha. Mas como cabe um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, ele continua governando graças a uma liminar até que essa cassação seja julgada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral aí em Brasília. Mariana. Ou seja, a situação dele ainda continua complicada, né, Maurício? Agora, essa semana, Maurício, foi bastante intensa aí no Rio de Janeiro também, assim como foi aqui em Brasília. Muita coisa aconteceu aí na Assembleia Legislativa também, né? Verdade, Mariana. Foi uma semana bastante movimentada e com vitórias para o governador Luiz Fernando Pezão. Além desse arquivamento dos pedidos de impeachment, o Pezão teve 2 vitórias importantes aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A primeira delas foi na terça-feira, quando ele conseguiu ampliar até o fim do ano que vem o decreto de calamidade financeira do Estado, que permite que o governo do Estado possa descumprir alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o pagamento das contas. Pezão já tinha esse pedido de calamidade financeira decretado até o fim de 2017 e ele conseguiu ampliar. Portanto, ele tem uma flexibilidade maior nas contas para governar até o fim do ano que vem. E no dia seguinte, na quarta-feira, Pezão também conseguiu aumentar a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos, que passou de 11% para 14%. Foi uma votação polêmica, mas o governo ganhou com uma margem certamente folgada, de 39 votos a 26. Mas o lado de fora da Assembleia Legislativa teve muita resistência. Os manifestantes chegaram cedo, teve confronto com a polícia militar, alguns manifestantes tentaram invadir o prédio da Assembleia. Portanto, dentro da Assembleia, Pezão continua com uma maioria, tendo uma margem tranquila para governar, mas fora da Assembleia, a oposição é muito forte, principalmente de sindicalistas e de movimentos sociais contrários ao governo Pezão. Mariana. Muito obrigada, Maurício de Almeida, que sempre traz as informações do Rio de Janeiro para a gente. Vamos agora dar boa noite a Carolina Pimentel, lá na Agência Brasil, porque é ela quem vai nos dar os detalhes de mais uma fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada hoje, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso mesmo, mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E nessa fase foram presos o ex-gerente de negócios internacionais da Petrobras, Pedro Augusto Bastos, e um ex-banqueiro, José Augusto dos Santos. Os dois no Rio de Janeiro, como a gente disse, uma nova fase da Operação Lava Jato. Os dois são suspeitos de corrupção na compra de um campo seco de petróleo em Benin, na África, e teriam recebido 5,5 milhões de dólares em propina. Esse dinheiro foi pago pela empresa CBH, que vendeu esse campo de petróleo para a Petrobras. De acordo com as investigações, o ex-gerente, o ex-banqueiro e mais 5 pessoas tinham contas na Suíça e nos Estados Unidos e são suspeitos de terem recebido pagamentos ilícitos entre 2011 e 2014, que somaram mais de 7 milhões de dólares. Mariana. Carolina Pimentel, e você tem aí, a Agência Brasil preparou hoje uma reportagem sobre o desenrolar das apurações daquela chacina que aconteceu no Pará. Parece que policiais paraenses foram afastados, é isso? É isso mesmo, Mariana. A gente está acompanhando esse caso no Pará e hoje a Secretaria de Segurança Pública do Estado afastou 21 policiais militares e 8 policiais civis que participaram da operação que acabou resultando na morte de 10 trabalhadores rurais no sudeste do Pará. O afastamento desses agentes vai ser temporário, por 40 dias, que é o tempo previsto aí para a conclusão do inquérito, que foi instaurado para apurar se esses policiais cometeram excessos e também apurar responsabilidades.
A chacina ocorreu na última quarta-feira, durante uma ação policial para cumprir 16 mandados judiciais contra integrantes de um grupo de sem terra, suspeito de participar do assassinato do vigilante de uma fazenda em abril, no Pará. Os policiais afirmam que foram recebidos a tiros na fazenda e que por isso reagiram. Mas entidades de direitos humanos que estão acompanhando as investigações dizem que não há informações suficientes para sustentar essa versão dos policiais. Mariana. A gente vai continuar acompanhando o desenrolar desse caso aí, que foi muito grave. Obrigada, Carolina. E olha, como eu disse com o Maurício de Almeida anteriormente, essa foi uma semana muito intensa aqui em Brasília e o balanço disso tudo você pode conferir no material fotográfico da Agência Brasil, onde, aliás, você também confere todas essas reportagens que a Carolina Pimentel traz pra gente. O endereço é www.agenciabrasil.edc.com.br. E foi ali na fotografia da Agência Brasil que a gente vai buscar para fazer o balanço dessa semana e você confere agora as principais imagens que demonstram aí tudo o que aconteceu essa semana em Brasília e no Brasil com a locução de Daniele Popov. Nossa seleção de imagens começa com a confusão entre senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. No registro de Fábio Possebon, o senador Randolfo Rodrigues é segurado pelos colegas num confronto com o senador Ataídes Oliveira na sessão em que seria lido o relatório da reforma trabalhista. Os protestos de quarta-feira em Brasília renderam muitas imagens, mas a de Marcelo Camargo mostra um pouco como foi o clima na esplanada. Um manifestante mascarado à frente de labaredas de fogo na pista, bloqueada à frente do Congresso Nacional, com viaturas e ambulâncias ao fundo. No mesmo dia, também houve protesto no Rio de Janeiro. E o Fernando Frazão clicou o momento em que manifestantes mascarados se protegem atrás de barricadas e arremessam objetos. Nosso registro da semana termina com o clique de Fábio Possebon, no momento em que o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, fez a entrega do pedido de impeachment do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Imagens, portanto, que você, inclusive, deve ter visto nas capas de vários jornais do país, porque a fotografia da Agência Brasil é replicada em vários periódicos, né? Mas eu vou continuar falando com Daniele Popov, porque, Dani, você preparou aí pra gente uma matéria muito interessante sobre esses tempos de intolerância que a gente vive, né? Especialmente nas redes sociais, a gente vê muito isso, e aí parece que a gentileza é o melhor antídoto contra isso, né? Verdade, Mariana. Você com certeza já ouviu ou leu em alguns para-choques de carros nas ruas, em adesivos também, aquela frase: gentileza gera gentileza, né? Essa mensagem não é novinha não, tá? É do poeta popular José Datrino, que completaria 100 anos em 2017. E no ano do centenário do artista, pesquisadores que ajudaram na preservação de seu trabalho ressaltam que os versos estão carregados de crítica ao modo de vida contemporâneo e ganham significado especial em tempos de intolerância política, como você bem disse, e que são os dias atuais. O maior legado do poeta, apelidado de Profeta Gentileza, foi ter deixado uma mensagem que chama a solidariedade. Precisamos de temperança, né, Mariana? Sem dúvida nenhuma, Dani. Obrigada, a gente volta com você no próximo bloco, porque no próximo bloco também nós vamos falar sobre o ministro Gilmar Mendes, que disse hoje que o acordo de delação premiada que foi firmado com os executivos da JBS pode ser revisto no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente volta já. Olá, estamos de volta nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e o ministro da Justiça querem que a Polícia Federal investigue quem são os responsáveis pelos atos de vandalismo ocorridos em Brasília esta semana. E também viu que a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lava Jato. Bom, a gente vai agora à Agência Brasil conversar com a Carolina Pimentel para saber sobre o que disse hoje o ministro Gilmar Mendes, que parece que ele disse que o acordo que foi firmado de delação premiada da JBS pode ser revisto, é isso, Carolina?
Isso mesmo, Mariana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele disse que o plenário da Corte pode discutir a validade dos termos do acordo de delação premiada da JBS. O ministro disse que esse acordo já foi firmado, mas que a Corte pode então reavaliar. Ele também falou de outra questão que pode ser reanalisada pelo STF, é a decretação da prisão de condenados com sentença confirmada pela segunda instância. E esses dois temas podem ter impacto aí nas investigações da Operação Lava Jato. Falando desse acordo de delação premiada assinado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, que são donos da JBS, com a Procuradoria-Geral da República, o acordo prevê que eles não vão ser presos e poderão morar nos Estados Unidos, onde está parte dos negócios da família. No caso de outros delatores da Lava Jato, eles foram condenados à pena de prisão por tempo indeterminado ou a usar tornozeleira eletrônica. Já sobre a questão da prisão após a condenação pela segunda instância da Justiça, o ministro Gilmar Mendes, ele disse que essa decisão do STF, que autorizou o cumprimento da sentença, não é obrigatória e, por isso, ela pode ser revista pela Corte. Mariana. De delação aí, que realmente foi fruto de várias críticas, né? Foi objeto de várias críticas ao longo da semana, provocou inclusive uma manifestação ali por meio de um artigo do Procurador-Geral da República, que disse que teve que tomar a decisão ali na solidão do seu cargo e que achou que a sociedade ganharia mais conhecendo o que os executivos da JBS teriam a dizer do que perderia com esse acordo, né? Então a gente vai ver aí qual vai ser também o desenrolar dessa história. Mas a gente segue falando de JBS, Carolina, porque ela foi condenada a pagar uma indenização milionária, né? Foi sim, Mariana. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo, ele fechou um acordo para o pagamento de indenização dos trabalhadores que foram demitidos de uma unidade da JBS na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, em setembro de 2001, porque o frigorífico encerrou temporariamente as atividades na cidade. Conforme esse acordo que foi fechado na quinta-feira, a JBS vai ter que pagar 10 milhões de reais a mais de 1.000 funcionários demitidos. E essa ação foi movida porque o frigorífico fechou as portas sem ter feito uma negociação coletiva prévia com os funcionários. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente vai voltar a falar com Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, porque aquela campanha contra a gripe parece que foi prorrogada. Quem vai nos dar os detalhes é a Jéssica Gonçalves. Quem ainda não se vacinou contra a gripe vai ter mais um tempinho para procurar um posto de saúde. A campanha nacional de vacinação terminaria hoje, mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 9 de junho para atingir a meta de vacinar 90% do público-alvo. Até agora foram imunizados pouco mais de 63% de um total de 54 milhões e 200 mil pessoas. O público-alvo é composto por idosos, indígenas, crianças, grávidas, mulheres até 45 dias após o parto, presos, funcionários do sistema prisional, professores e trabalhadores de saúde. A orientação do Ministério é que pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com deficiências específicas apresentem prescrição médica na hora da imunização. A vacina disponibilizada pelo governo protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano: as gripes A, H1N1 e H3N2 e a influenza B. A dose, segundo a pasta, é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Como o organismo leva em média de 2 a 3 semanas para criar os anticorpos que protegem contra a gripe, o ideal, de acordo com o Ministério, é se vacinar antes do início do inverno. O período de maior circulação da doença no Brasil vai do final de maio até agosto. Voltamos com você. Olha, e tem muita gente que acha que gripe não é uma doença séria, que gripe é só uma questão de repouso, muitas vezes é mesmo, mas gripe pode evoluir para quadros muito mais graves, especialmente nos grupos de risco, né, os idosos, os gestantes. Então é sempre importante ficar atento e fazer essa vacinação, viu? Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo essa semana, inclusive hoje, fez essa discussão sobre um tema muito importante, a questão do uso de DNA de pessoas condenadas para a formação de um banco de dados nacional. Esse uso de DNA
seria feito um banco de dados para que fosse elucidados crimes que já ocorreram no país, pudesse ali se encontrar os possíveis autores por meio desse banco de dados de DNA. E aí, os advogados de um dos condenados que teria que prestar aí as suas informações genéticas para esse banco de dados, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal questionando essa obrigatoriedade, alegando que, pela nossa Constituição, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, então não se poderia obrigar esses condenados a fornecerem o seu material genético para esse Banco de Dados Nacional. Esse assunto está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Foi feita hoje uma audiência pública ouvindo diversos especialistas para que depois os ministros, então, tomem uma decisão que vai ter repercussão geral para todo o país. A gente vai continuar acompanhando. Quando esse julgamento ocorrer, a gente vai trazer todas as informações para você aqui. Mas queria saber a sua opinião. Você acha que é possível, que é correto obrigar um condenado a fornecer o seu material genético para a formação de um banco de dados que pode incriminá-lo depois? Fica aí a pergunta, você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais. O meu Twitter, por exemplo, é Mari Jungmann, com 2 N's de nada no final, @Mari Jungmann, então, no Twitter. Mas a gente segue com o noticiário e eu vou falar com a Carolina Pimentel, na Agência Brasil, que vai trazer para a gente informações sobre o pedido que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez ao Supremo para ouvir o presidente Temer, o senador Aécio Neves e o deputado Rodrigo Loures. É isso, Carol? É isso, Mariana. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele encaminhou um pedido, uma autorização, fez um pedido de autorização ao Supremo Tribunal Federal para poder tomar o depoimento do presidente Michel Temer, do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas, e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que também foi afastado do mandato. Esses depoimentos foram solicitados nos inquéritos que eles respondem na corte, a partir das delações da empresa JBS. No documento enviado ao ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, o procurador Rodrigo Janot também defendeu a validade das gravações entregues pelo empresário Joesley Batista, que é o dono da JBS. Joesley Batista gravou conversas com o presidente Michel Temer, com Aécio Neves e o Rodrigo Rocha Loures. Bem, ainda nesse documento, o procurador Rodrigo Janot fala também que o presidente Michel Temer reconheceu que teve esse encontro no Palácio do Jaburu com o empresário Joesley Batista. A Agência Brasil entrou em contato com a Presidência da República. Em resposta ao nosso contato, a Presidência disse que o presidente Michel Temer não fez nenhuma confissão e que ele reconheceu esse encontro, que não foi ilegal nem irregular. Nós procuramos também os advogados de Rocha Loures e de Aécio Neves, que não atenderam às nossas ligações. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu continuo o nosso noticiário, passando agora para o noticiário internacional. Quem vai trazer as informações do mundo para a gente é Daniele Popov. Oi, Mariana. Agora vamos falar sobre a Venezuela. Os opositores ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se mobilizaram hoje na capital, Caracas, em passeatas, exigindo das Forças Armadas o cumprimento da Constituição em um movimento chamado Marcha dos Libertadores. As informações são da agência F. A Carta Magna da Venezuela aponta que a Força Armada Nacional constitui uma instituição essencialmente profissional, sem militância política, organizada pelo Estado, para garantir a independência e a soberania da nação e assegurar a integridade do espaço geográfico. Para a oposição venezuelana, as Forças Armadas são um dos principais atores que podem garantir o ordenamento jurídico que seja mantido, no país vizinho. A mobilização faz parte da agenda de manifestações opositoras que há quase 2 meses acontecem no país. Mariana? Obrigada, Daniele Popov. E olha, a gente tem aqui no Corredores do Poder, a gente sempre diz que as notícias acontecem na hora que a gente está no ar. Quase sempre é assim. A gente sempre termina o jornal comentando isso, que as notícias ocorrem assim na hora que a gente está aqui, vai chegando no nosso celular, por WhatsApp, por e-mail, as informações quentinhas. Hoje, numa sexta-feira, não vai ser diferente. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, quem está comigo aqui é Marcelo Brandão, que veio aqui correndo, Marcelo, avisar a gente que recebeu uma notícia quentinha aqui do Palácio sobre a troca de comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
Isso, Mário. Boa noite a todos. A sexta-feira estava tranquila aqui no comitê do Planalto e chegou essa notícia da saída da presidente Maria Silvia Bastos. Ela saiu por razões pessoais, alegou motivos pessoais para deixar a presidência do banco e saiu agora há pouquinho, vim correndo do comitê para dar essa notícia. O presidente Michel Temer convidou o economista Paulo Rabelo Castro. Ele é presidente do IBGE e agora vai assumir o BNDES, já aceitou e já vai iniciar os trabalhos. Então teve essa troca hoje, teve essa troca no BNDES. Essa troca de comando aí do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, presidente, né, Maria Silvia, ela alegou, então, questões pessoais, não entrou em detalhes, né, Marcelo? Exato, ela alegou questões pessoais. O presidente ficou surpreso, ele não esperava essa saída dela, aceitou e já fez uma rápida troca, né? Ele precisa de manter o mercado financeiro. A gente sabe que quando se trata de postos de comando ali na área econômica, é sempre importante que essa troca, na medida que um sai, o próximo entre rápido, que é para não gerar instabilidade, mais insegurança aí, né? Então, exatamente. É sempre importante. Olha, a gente vai ter mais detalhes sobre isso que o Marcelo está falando e também sobre outros assuntos no Repórter Brasil, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 19h45. Você não pode perder o Repórter Brasil daqui a pouco com mais informações. Com isso, eu fico por aqui. Te dou boa noite e excelente fim de semana. Boa noite, Marcelo Brandão. Boa noite a todos.